Bom dia, bom dia, bom dia! Começando essa segunda-feira super animada aqui junto comigo, Café com a Pri. Essa semana nós vamos falar sobre as dificuldades ortográficas. Que alegria, que saudade que eu estava de vocês. Bora! Vamos começar nossa segunda-feira animada. Bora! Que bom! Bom dia! Essa semana todinha nós vamos falar sobre a ortografia. Em qualquer outro lugar. Quem tá animada aí, hã? Quem tá começando a semana aí super animada, super empenhada? Vamos esperar o pessoal ir chegando. Eu já coloquei uma música aqui pra eu ouvir. Bom dia! Já compartilha aí o nosso encontro. Bom dia! Todo mundo acordando cedo. Bom dia, bom dia! Ó, vamos fazer o seguinte. Como eu combinei lá nos stories, nós vamos fazer as nossas lives aqui todos os dias às 7h07, super animadas, todo mundo animado. Essa semana nós vamos falar tudo sobre ortografia, como introduzir, como identificar as dificuldades, como ajudar os nossos filhos e muito mais. Hoje eu já amanheci recebendo uma mensagem linda da minha aluna, falando que a filha de 14 anos está finalizando os materiais do programa e como ela evoluiu. Ela ficou assim, ela tá muito impressionada com a evolução. É o que eu falo, é impossível uma criança, né, não aprender da forma adequada, da forma organizada, porque de fato é isso que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar? Bora? Já deu um tempinho pro pessoal ir chegando. Bora começar. À medida que a gente for falando, vocês podem ir mandando as perguntas e no final eu vou responder todas as dúvidas, tá bom? Esse é o nosso momento de bater papo mesmo, de conversar, de identificar as dificuldades. Já me conta aqui nos comentários se o seu filho tem dificuldade na ortografia, seu filho tem dificuldade em escrever, não consegue escrever de forma adequada e você também tem dificuldade para ensinar? Conta aqui para mim. Hoje eu vou te mostrar quatro pontos fundamentais para você conseguir introduzir a ortografia de forma correta, tá? Então, qual que é o primeiro ponto? E o que é o mais importante? É entender que antes de traçar um plano, antes de começar a entregar para a criança as atividades, nós precisamos identificar qual é a dificuldade que os nossos filhos têm. Esse é o primeiro ponto. Não dá pra gente organizar o estudo dos nossos filhos sem que a gente consiga identificar qual é a dificuldade. Como que a gente vai saber o que fazer se a gente não sabe nem por onde começar? As dificuldades ortográficas, existem níveis de dificuldades. Existem dificuldades que são ali até, podemos dizer, pertinentes de acordo com a idade da criança, porque ela ainda não adquiriu a maturidade, ela não adquiriu os conhecimentos prévios que são necessários para que ela consiga dominar uma dificuldade ortográfica específica. Mas já tem dificuldades ortográficas que já não são aceitas com crianças mais velhas, porque ela já pressupõe, né, que ela já deveria saber. E aí, qual é a dificuldade principal? Qual é a dificuldade principal, se a gente for parar para pensar? A criança entender essa menor unidade sonora presente nas palavras, os fonemas. Esse é o primeiro conteúdo que é estudado dentro da gramática. Então, quando as pessoas me perguntam, Priscila, quando que a gente começa a introduzir o estudo da gramática? Desde a alfabetização.
Só que muitas pessoas não sabem que isso é gramática, mas é gramática. A parte da fonologia é o estudo dos sons que nós emitimos na nossa fala. E é nessa parte que nós vamos introduzir esse estudo de forma sistematizada para a criança. Sempre começando do simples para o complexo. Às vezes, os pais, as professoras, a escola quer que a criança produza textos, bons textos. Mas isso é uma competência que precisa ser ensinada. Não dá para você chegar para a criança, colocar uma folha, dar a caneta, o lápis e falar: escreva um texto de 15 linhas para mim. Ela não vai fazer isso. Ela não vai conseguir. E aí as pessoas vão acreditar que o problema está com ela. Não foi ensinado. A gente não começa do final. Nós precisamos começar no início, oferecendo para a criança a base. Como uma criança vai conseguir escrever um bom texto se ela não consegue escrever as palavras de forma adequada, de forma correta? Como que a criança vai escrever um bom texto se ela não sabe qual é a letra que ela vai colocar para escrever determinada palavra? E aí eu te pergunto, em que nível o seu filho está hoje? Qual é a dificuldade ortográfica que ele tem? Eu recebi um texto de uma aluna, de uma adolescente do 7º ano, ou seja, tem entre 13 e 14 anos, que escreve foi com V. Essa troca já deveria ser tratada há muito tempo. Há muito tempo. Menina de 13 anos que não consegue perceber a diferença sonora do V e do F, tá errado. Tá errado. Tem lacunas, precisa voltar lá do inicinho com ela. Por isso que quando a gente fala de estudo de português, né, o estudo sistematizado da gramática, ele não vai ser pautado na idade. Nunca. Mas na competência da criança, na habilidade, em que nível ela está neste momento. Como o ensino ele vai partir do simples para o complexo, primeira coisa, a criança ela vai entender essa relação sonora entre as letras e os sons. A criança ela vai entender esse som mais regular. E aí, de fato, no início, quando a criança é apresentada, por exemplo, ao método fônico, ela vai literalmente, aí presta atenção, ela vai literalmente fazer a transição do som que ela ouve e vai pôr a letra. Do som que ela ouve vai colocar a letra. Do som que ela ouve vai colocar a letra. Só que isso precisa evoluir. Isso precisa progredir. E aí mora o problema. Quem pega o método fônico sem ter o mínimo conhecimento necessário, aplica com a criança e não explica que nós não vamos reproduzir somente o som que a gente ouve através da ortografia. Porque o nosso princípio, o nosso alfabeto, ele é ortográfico. Nem todas as palavras serão representadas pelo mesmo som. Imagina só a diversidade que nós temos de sotaque, de dialeto, cada um fala de um jeito. Se a criança acha que ela sempre vai reproduzir, que ela sempre vai escrever da forma como ela ouve, ela vai errar. Então você vai percebendo que existem níveis. As dificuldades ortográficas existem níveis e a forma que nós vamos ensinar para os nossos filhos também vai exigir essa evolução gradativa. Mais para frente, a criança ela vai entender que o quê? Que o nosso, a forma como nós vamos escrever é diferente muitas vezes da forma como a gente ouve. E aí é que surgem as dificuldades, né, ortográficas. O S, o Z,
o X, o CH. Quando usar? Às vezes a palavra, ela está sendo reproduzida, tem o mesmo som e nós vamos escrever de formas diferentes. O X, por exemplo, tem mais de 5 sons. E às vezes o X também não vai ser nem pronunciado, ele não vai ter valor sonoro nenhum e ele vai estar ali. E isso é uma maturidade que a criança vai adquirindo à medida que ela vai fazendo atividades, à medida que ela vai sendo exposta. Então, qual que é o primeiro passo? Identificar qual é a dificuldade do seu filho. Qual que é a dificuldade hoje do seu filho? Qual que é a dificuldade? Vamos entender, partir do simples, né? Então, a criança, ela vai ter que identificar os fonemas, as menores unidades sonoras presentes na fala. Ok. Depois, nós vamos partir para sílabas. A criança, ela consegue identificar a formação silábica? E isso não pode ser mecânico. O que é isso, Priscila, mecânico? É a criança falar babebe bobubão, caqueque cocucão e ela achar que todos terão a mesma forma. Ela vai fazendo isso de uma forma muito mecânica, muito automatizada. E ela não consegue entender e compreender as irregularidades. Deu para perceber? Então, você precisa fazer um levantamento. Como que você pode fazer esse levantamento? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Como que você pode fazer esse levantamento? Primeiro, seu filho, quando você faz um ditado, e aí você pode começar, por exemplo, com palavras mais simples. Então, você vai pegar aqui, por exemplo, listas de palavras, né? Então, eu tô aqui com a minha lista. E aí, eu quero fazer um levantamento, identificar quais são as dificuldades que os meus filhos têm. Primeiro, você vai fazer ditado de algumas palavras simples, para que você consiga perceber se a criança vai fazer alguma troca simples, como, por exemplo, do F e do V, do P e do B, do P e do Q, do B e do D. E aí você vai anotando, você vai fazendo uma avaliação, você vai realmente montar ali para que você consiga chegar a um diagnóstico de qual é a dificuldade que o seu filho tem hoje. Qual é? Porque quando uma pessoa chega para mim e fala assim, Priscila, meu filho tem dificuldades na ortografia, meu filho escreve muito errado. Aí eu, que tipo de erro ele faz? Que tipo de erro ele comete? Eu preciso entender qual é o erro que ele comete, para eu conseguir ajudar. Então, o seu objetivo neste momento é identificar a dificuldade. Então, faça ditado de palavras simples e vai aumentando de forma gradativa. Você pode utilizar esse recurso aqui, ó. Por exemplo, aqui das sílabas e pedir para a criança ir fazendo a leitura para você conseguir identificar se na leitura ele troca alguma sílaba. Se ele troca alguma letra. Conseguiu identificar essa dificuldade? Aí sim, você vai agir de forma sistematizada, oferecendo atividades para que eles possam consolidar, tá? Na nossa aula de amanhã, eu vou trazer só atividades, tá bom? Agora, olha só. Tá, Priscila, consegui identificar. Percebi que a dificuldade do meu filho não é só em relação a coisas simples, mas ele está trocando questões mais complexas, como por exemplo o X, o CH, o Z, o SS, o C cedilha, ele não sabe quando usar. E aí o que você tem que fazer? Aí agora nós vamos traçar estratégias para conseguir ajudar essa criança, ok? Quais são os pontos fundamentais? Para que a criança domine a ortografia, ela vai ter que ter conhecimento de algumas regras da gramática. Não dá para a criança aprender tudo sem ter esse mínimo necessário. Aí você vai entender que nas palavras, para aprender a ortografia correta das palavras, nós vamos ter as regras, mas também nós vamos ter a memorização. Por quê? Porque, embora a gente tenha as regras, essas regras não se aplicam para tudo.
E nem sempre você vai saber a regra que leva, né, você a escrever dessa forma. Então, eu gosto sempre de usar esse exemplo, né, da ameixa. Como que você escreve a ameixa? Com X. Você sabe por que você escreve a ameixa com X? Você sabe por quê? Provavelmente não. Né? Porque após ditongo nós vamos escrever com X. Você sabe por que você escreve lixo com X? Porque após as sílabas li, nós vamos escrever com X. Então, isso são pontos que vão ajudando a criança, mas não é só memorizar a regra. Você mostra uma regra para a criança e oferece atividades para a criança treinar. A criança, ela vai memorizar de duas formas. Existem duas formas que ajudam a criança a memorizar a ortografia correta. Uma é a memória visual. Tem criança que vai aprender a ortografia correta das palavras pela memória visual. Então, à medida que ela vai lendo listas de palavras, à medida que ela vai lendo vários textos, à medida que ela vai tendo contato com o vocabulário, ela aprende a ortografia correta desse vocabulário. Mas existe também a memória motora. Isso já aconteceu com você? Quando você está em dúvida, como é que você escreve uma palavra e aí você precisa escrever para você se lembrar da forma correta? Né? Então, nós vamos utilizar de todos esses recursos. Nós vamos expor os nossos filhos à lista de palavras, nós vamos expor os nossos filhos às regras da gramática, para os nossos filhos terem consciência. Ah, qual que é a regra? Aí você vai pegar a regra e vai trabalhar com a criança. Ah, após a sílaba lali, lu, gra, bru, você vai escrever com X. Ah, após o sufixo oso, né? Quando é seguido de sufixo oso, a gente escreve com S. Tudo isso vai ajudando a criança nas regras da gramática, a escrever corretamente. Então aqui, quer ver, ó? Nos verbos por e querer, os seus derivados. Então, puseram, quiseram, nós vamos escrever com S, tá? Após o sufixo, nós vamos escrever, aqui ó, sufixo oso e osa, a gente sempre escreve com S. Isso, à medida que a criança vai tendo contato com isso, ela vai memorizando. Qual é a forma de aprender qualquer conteúdo? Sendo exposta. Sendo exposta. Por que hoje as crianças têm tantas dificuldades na gramática, têm tantas dificuldades para ler, para escrever corretamente? Porque o estudo, ele está sendo apresentado de uma forma superficial. A criança não aprende desse jeito. Não só a criança, ninguém aprende desse jeito. Para a criança interpretar um texto, ela precisa entender aquilo que está sendo escrito. E para que ela consiga entender aquilo, ela precisa ter uma bagagem. Ela precisa ter uma bagagem. Por quê? Porque uma palavra que ela não entende, um conceito que ela não entende, uma expressão que ela não entende, compromete todo o texto, todo o entendimento. Daí a importância de selecionar os textos de acordo com a idade da criança. Você olha a idade e a capacidade. São as habilidades que caminham juntas. Agora, eu tô aqui para te dizer que é impossível o seu filho aprender se ele não fizer atividades. Então você identificou a dificuldade, que é o primeiro ponto. Aí agora você vai começar a aplicar atividades para que os seus filhos consigam consolidar. Hoje de manhã, antes de entrar ao vivo, eu estava conversando com um aluno do programa PDL e ele estava me falando: Pri, meus filhos, eles têm dificuldades para acentuar as palavras. Eles não conseguem acentuar as palavras. E aí eu falei: você precisa trabalhar a sílaba tônica com eles. Porque sem essa base, a criança não avança. Se a criança não consegue identificar a sílaba tônica, ela não avança. Por quê? Porque isso é o conhecimento base, é a estrutura para que ela consiga dominar as regras da acentuação.
Aí eu expliquei pra ele, eu falei, olha, você vai treinar os seus filhos para conseguir identificar as sílabas tônicas, né? A sílaba tônica de cada palavra. E depois você vai aplicar atividades e todas as palavras você vai pedir para a criança justificar. É assim que aprende acentuação. Não é do nada. Não é um de repente. A criança não vai decorar o acento de todas as palavras. Às vezes sim, às vezes não. Lembra que eu falei? A criança ela aprende pela exposição, pela repetição e pelas regras. A criança ela memoriza, tem a memória visual e a memória motora. Você precisa dispor de todos os recursos. Agora, não dá para você achar que a criança vai aprender numa posição de passividade, sem fazer nada. Não aprende. Porque hoje as crianças, as pessoas, elas não querem se esforçar. E para ler você vai ter que se esforçar. Para aprender a regra da gramática você vai ter que se esforçar. Porque a gente aprende pela repetição. E aí eu falei, pega uma palavra, pede para identificar a sílaba tônica e pede para justificar por que essa palavra está acentuada. Então, médico. Por que médico é acentuado? Qual que é a sílaba tônica? Aí a criança vai e identifica a sílaba tônica. Amé. Tá. Então, a criança vai conseguir identificar que é a terceira ali, de trás para frente, né? É uma proparoxítono. Por que é acentuado? Porque toda proparoxítono é acentuada. Então, toda palavra que é a antepenúltima for tônica tem acento. Acabou. Olha só, quantidade de palavras que o seu filho já vai ter domínio e vai saber que é acentuado, porque ali é a sílaba tônica. Aí a criança, ela vai começar a entender que, por exemplo, para uma palavra ser classificada como oxítono, ela precisa ter no mínimo 2 sílabas. Não existe monossílabo oxítono. Tudo isso vai oferecendo para a criança a maturidade que ela precisa para que ela chegue lá na frente e consiga produzir um bom texto. Porque não dá para a criança conseguir fazer 2 coisas difíceis ao mesmo tempo. Então, primeiro nós vamos desenvolvendo habilidades simples e vamos fazendo com que essa habilidade vá se tornando algo natural. Porque à medida que a criança repete, isso vai se tornando algo natural. E aí nós vamos evoluindo. Nós vamos fazendo com que esse crescimento ele aconteça de forma progressiva. Então, identificou a dificuldade ortográfica? Trabalhe com ela. E você não passa para um próximo conteúdo sem que você tenha esgotado tudo do anterior. Você não passa para o próximo sendo que a criança tem lacunas no anterior. O que acontece nas escolas? O que acontece? Vão passando. O que aconteceu com essa menina de 13 anos, de 14 anos, que tá com dificuldades básicas, trocando letras? Ela foi sendo passada. Essa dificuldade já era presente na vida dela há muito tempo. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Então o ensino ele é explícito. Olha só. Minha filha, 4ª série, lê bem, mas para escrever ela tem dificuldade com CH, S, SS, U, L no final. Como ajudar? É exatamente isso. Quais são essas dificuldades? Olha só, ela tá na 4ª série, ela lê bem. Ok. Você percebe aqui que as dificuldades não são dificuldades no âmbito simples. No sentido de, ela não tá trocando letra. Não é uma dificuldade básica ali. São dificuldades mais complexas, que realmente a criança, ela é comum a criança ter dificuldade. Por quê? Porque o U e o L, eles vão representar o mesmo som. Porque o S e o SS, muitas vezes, eles vão representar o mesmo som. Porque o CH e o X vão representar o mesmo som. Existem algumas regras da gramática que vão ajudar. Então, por exemplo, no caso do U e do L,
né? Se você pedir para a criança colocar a palavra no plural, nós sempre vamos escrever com U palavras que terminam com S. Então, chapéu, chapéus. E nós sempre vamos escrever com L palavras que no plural tem o is. Anel, anéis. Entende? Ah, Priscila, mas como é que a criança vai memorizar? Sendo exposta. Mostra a regra e pega a atividade e coloca a criança para treinar, para fazer atividade. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ah, Priscila, mas e aí quando a criança vai saber se ela vai usar L ou U? O U, quando ele é tônico, ele fica sozinho. O L, a sílaba completa é tônica. Então, por exemplo, afinal, a sílaba completa é tônica. Então, a gente vai usar o L, não o U. Porque se a gente coloca o U, ele sozinho precisa ser tônico, como no caso da palavra saúde. Percebe? Que existem alguns detalhes que podem ajudar a criança nesse processo. O S entre vogais tem som de Z. Palavras derivadas, palavras que no seu original tem Z, todas as outras serão grafadas com Z. Palavras que no seu original tem S, todas as outras serão grafadas com S. Ah, Priscila, mas se na palavra no original, olha só, se na palavra no original tiver, por exemplo, a letra, olha aqui, deixa eu pegar uma palavra aqui. Outra letra diferente, né? Outra letra diferente, por exemplo, pobre. Então, os derivados eu vou escrever com S ou com Z? Com Z. Pobreza, com Z. Então, é a famosa regra da genética. Se no original é com S, todos os derivados vai ser com S. Se o original é com Z ou não tem o S, todos os derivados você vai escrever com Z. Isso vai ajudando a criança a conseguir escrever de forma correta. Mas não adianta a gente aplicar nenhuma atividade enquanto você, na verdade, não conseguir identificar qual é a dificuldade. Olha só, a Vanessa. Bom dia. Meu filho tem 11 anos, foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e transtorno do processo auditivo. Apresenta muita dificuldade em interpretar texto. Como ajudar? Por que o seu filho tem dificuldade para interpretar? Provavelmente, ele não consegue, obviamente, entender o que está ali no texto. Ele deve ter dificuldade na leitura. Talvez os textos que estão sendo trabalhados com ele são textos que estão num nível muito difícil para ele ainda, porque ele deve ter lacunas. Então, o primeiro passo, Vanessa, é identificar qual é a dificuldade real que ele tem. Se eu der uma frase para ele consegue me falar sobre o que essa frase está falando? Ele consegue me falar? Entende? E aí você vai começar do simples para o complexo, identificando a real dificuldade. Porque, gente, é o seguinte... Quer ver? Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Virar aqui, peraí. É isso aqui que tá acontecendo. Deixa eu tirar essa luz aqui. É isso aqui que tá acontecendo, ó. Não importa a idade, tá bom? Não importa a idade. A idade aqui não importa. A criança... Primeiro, ela vai aprender sobre as letras e o som. Ok? Aí, o que acontece? Depois, nós vamos entrar para as sílabas. Tá? Aí, depois, nós vamos entrar nas palavras. Depois, nós vamos entrar para as frases. Não vai ser nem texto ainda. Nós vamos trabalhar as frases. Depois, nós vamos trabalhar com os textos. O que acontece? Hoje, as pessoas elas vão medindo pela idade. Aí, se o menino tá no 5º ano,
né, provavelmente deve estar no 5º, no 6º ano, aí eles já colocam textos complexos para a criança trabalhar. Só que essa criança, ela tem lacuna aqui, ó. Ela não consegue identificar a menor unidade sonora presente nas palavras. Ela não consegue, por exemplo, identificar os sons que estão presentes ali. E isso faz com que a criança não consiga escrever corretamente. Isso faz com que a criança não consiga ler corretamente, porque uma coisa está ligada à outra. Então, identifica se o seu filho ele consegue ler frases. O seu filho consegue ler palavras. E aí você vai começar a trabalhar os textos. Crianças que trocam as letras, que não conseguem pronunciar as palavras na hora que estão fazendo a leitura, porque a criança, para ler, ela vai precisar ter a precisão, velocidade e prosódia. Porque isso aqui faz com que a criança chegue à fluência. Isso aqui faz com que a criança consiga ler e entender aquilo que ela está lendo. Se a criança está lendo uma frase e é uma frase de espanto, né, na história, e ela lê sem esse espanto, isso vai prejudicar a compreensão. Isso vai prejudicar a compreensão. É isso. Agora, uma criança que está com dificuldade, que lê muito devagar, isso também vai dificultar a compreensão do texto, porque ela demora muito no texto. Então, isso vai prejudicá-la. Agora, uma criança que não consegue ler corretamente, também será prejudicada. Então, você percebe que a criança ela precisa desenvolver as 3 habilidades para ela conseguir entender. É o mínimo. É o mínimo. Só que se você não identificar qual é a dificuldade que o seu filho tem, ele não vai avançar. Porque quando a gente fala de ortografia, e hoje eu tô trazendo um panorama geral para você entender, porque amanhã eu vou mostrar atividades práticas. Quando a gente fala em ortografia, a criança ela vai aprender de 2 formas. Pelas regras e pela exposição. Não tem jeito. Não tem jeito. Ela só aprende por essa forma. Agora, você precisa ter um material organizado, ou você precisa produzir um material organizado para você expor a criança às regras e oferecer material para a criança treinar. Trabalhar mesmo o vocabulário todos os dias, de forma sistematizada, de forma organizada. E não importa se a criança tem 10, 11, 12 anos. Tá com dificuldade? Você vai voltar. Porque uma criança que não consegue escrever palavras de forma adequada, como que elas vão escrever textos? Não vão. Não vão. Então, a sua tarefa hoje é identificar a dificuldade que o seu filho tem. Você vai identificar a dificuldade. Porque amanhã eu vou trazer as atividades práticas. Eu vou te mostrar várias atividades que você vai começar a trabalhar com palavras. Vou te mostrar como que você vai aplicar o ditado com a criança. Como que você vai trabalhar com as frases. A memória, ela é um ponto fundamental para o sucesso do seu filho nos estudos. Fundamental. Se você não estimula a memorização, se você não trabalha esse campo com seus filhos, ele não avança. Ele não avança. Não dá para ser um estudo superficial. Hoje a gente vê assim, o povo tá muito desesperado, as pessoas estão muito desesperadas e vão atropelando as coisas e as crianças vão ficando para trás. Elas não avançam, elas não dão conta, elas não têm bagagem. Onde eu compro o seu material? Todos esses materiais didáticos, eles fazem parte do programa PDL. O que é o programa PDL? O programa PDL ele é um programa que te oferece um combo de materiais
para trabalhar todos os pontos fundamentais do estudo da língua portuguesa. Porque a gente não trabalha nada de forma isolada. Nada. Nós vamos ter um evento gratuito. Quem não fez a inscrição, faça, tá? Nos dias 10, 12 e 14. Eu vou disponibilizar 3 aulas gratuitas. E eu vou explicar sobre leitura, ortografia e como introduzir o estudo da gramática. Você vai perceber como uma coisa está ligada na outra. Se o seu filho tem dificuldade para ler, ele vai ter dificuldade para escrever. Se o seu filho não aprende gramática, ele vai ter dificuldade para ler e escrever. E aí, após o nosso evento, eu vou abrir as inscrições para a nova turma, tá? Então, fiquem ligados, porque fica aberto por pouco tempo. Então, me acompanha. Não perde, não. Certo? Tenha coragem de não desistir do seu filho. Não desista do seu filho. Tenha coragem de ajudá-lo. Eu sei que muitos pais se sentem incapazes. Vocês já se sentiram assim? Nossa, como que eu vou ensinar? Eu não sei por quê. Já fez a inscrição, Dri? Que maravilha. Quem já se sentiu assim? Nossa, eu não sei como que eu vou ensinar. Como que eu vou ajudar meu filho? Eu não sei por que eu escrevo assim, eu só escrevo. Não é assim? Será que eu vou conseguir aplicar com meu filho esses conteúdos? Será que eu consigo? Eu também não aprendi. Eu sei que muitos pais passam por isso. Muitos pais têm essa dificuldade, têm essa dor. Mas é possível. É possível. O que você não pode é deixar o ano acabar e o seu filho continuar com as mesmas dificuldades. Aí, a Fê, eu já pensei em fazer homeschooling, só que eu tenho medo de não dar conta. É sobre isso. Independente da escolha, se vai fazer homeschooling ou não vai, seu filho está na escola, você precisa complementar, você precisa acompanhar, você precisa estar ali. A criança, ela não vai aprender o que precisa na escola. Não dá. Não dá. Na escola, ela vai ver conteúdo. Aprender mesmo tem que ser em casa. E aí eu não tô aqui porque falando mal da professora, falando mal da escola, não. Eu sou professora, eu já trabalhei em sala de aula, não dá tempo. A professora, ela precisa cumprir o currículo que é enviado para ela. Não importa se a criança aprendeu ou não, não importa se ela pegou ou não, vai passar para frente. Eu tenho recebido mensagens de várias professoras, crianças no 7º ano, que não sabem escrever. Mas se a criança ela não sabe o que é um dígrafo, como ela vai entender que ali ela vai ouvir um som, um único som, e ela vai ter que pôr 2 letras? É loucura, porque ela não entende o conceito. As regras justificam o uso da ortografia, da letra na palavra. Estou assistindo seus vídeos antigos do YouTube. É uma riqueza de informação. Ai, que maravilha. Que bom. Todas essas lives vão ficar gravadas lá, tá? A gente tava fazendo ao vivo lá, mas como ia pra aba do ao vivo, ficava mais difícil para as pessoas encontrarem. Então a gente vai deixá-las gravadas lá. Vão ficar todas lá. Tá bom? Então é isso. Hoje você entendeu que você precisa primeiro identificar a dificuldade. Amanhã eu vou trazer as atividades práticas. Identifique qual é a dificuldade do seu filho. Sem saber, não tem como você ajudar. Não tem como. Então, eu preciso que você identifique se ele está com dificuldade na reprodução ali das letras. Na hora que ela está escrevendo a palavra, troca as letras M, N, P, B, F, V. Ou se a dificuldade são dificuldades mais complexas, SS, X, CH, Z, essas dificuldades. Tendo identificado isso, amanhã eu vou trazer atividades para você aplicar com seus filhos. É processo. A educação dos nossos filhos se dá num processo. Não dá para ser um rapidinho. Me dá a receita do bolo. É processo, é construção, dia após dia, dia após dia. A Fê, eu fiz Netflix da Pri no YouTube. Quem não me segue lá no YouTube, só digitar Priscila Azevedo, lá você me encontra lá no YouTube, tá bom? Então é isso, que vocês tenham um ótimo dia, um excelente dia, que vocês consigam já colocar em prática
é realmente identificar o erro do seu filho, a dificuldade e ajudá-lo. Quanto mais você expor o seu filho a listas de palavras, a um bom texto, a um bom vocabulário, isso tudo vai contribuir para que o seu filho aprenda a ler e escrever corretamente. Não tenha medo, porque você não está sozinha. Nós vamos estar aqui todos os dias juntas para a gente conseguir estruturar o estudo dos nossos filhos e fazer com que eles consigam avançar, fazer com que eles consigam aprender, porque esse é o objetivo, fazer com que a criança aprenda. Não tem que ter pressa, não tem que ter desespero, você não tem que cumprir currículo, você tem que fazer o seu filho aprender. Porque é só você pensar o seguinte: se o seu filho dominar a leitura e o seu filho conseguir ler e entender aquilo que ele lê, qual vai ser a dificuldade? Qual vai ser a dificuldade? Qual é o empecilho? O que vai impedir o seu filho de aprender o que ele quiser na vida? Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério. Isso é tão sério. E eu vou falar uma coisa. Todo mundo acaba sofrendo um bloqueio. Todo mundo acaba sofrendo um bloqueio na vida. Por quê? Porque nós fomos... o nosso cérebro, quando ele está mais apto ao desenvolvimento, que é quando a gente é criança mesmo, nós somos podados o tempo todo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Cala a boca, menino não fala, menino não pensa. Nós não estimulamos o nosso filho a pensar. Observa isso. Você precisa ensinar o seu filho a pensar, a questionar. Tá lendo um livro? Questiona. É isso mesmo? Pensa. Às vezes as pessoas pegam as crianças e colocam ela num molde. Todo líquido que cai fica exatamente dessa forma, porque a criança, ela tá presa num molde. Me conta, se tudo o que você estudou na escola quando você estudava, o que você usa hoje? O mais importante, mais do que português, matemática, história, geografia, ciência, mais do que qualquer conteúdo que pode ser aplicado na escola, o mais importante é você ensinar o seu filho que ele tem que pensar, que ele tem que aprender a fazer o que precisa ser feito, que o seu filho não pode ter medo de errar. Quantas crianças têm medo de errar? Talvez hoje você tem medo de errar. Tem um monte de coisas que você poderia fazer e você não faz porque você tem medo. Medo de dar errado. Deu errado. Muda. Deu errado. Faz de outro jeito. Não deu certo. Busca conhecimento, busca informação, estuda, aprende e faz o que precisa ser feito. Você vai viver uma vida inteira travada porque você tem medo de errar. Mas o que é isso? Necessidade de aprovação. Você tem medo do que as pessoas vão falar. Você tem medo do que as pessoas vão pensar ao seu respeito. E você cria o seu filho do mesmo jeito, todo travado. É melhor você errar pelo que você fez do que você não errar e não fazer. Só erra quem faz. Eu não tenho problema nenhum com erro. Nenhum com erro. Nenhum. Eu já fui dessas, de ser super perfeccionista. Ai, meu Deus, eu não tenho problema nenhum com erro. Porque só erra quem faz e eu tô aqui fazendo. Eu tive coragem para pegar e fazer. Agora, eu estou treinando os meus filhos. Eu estou treinando os meus filhos todos os dias para que eles façam a diferença. Para que eles consigam, para que eles tenham capacidade, para que eles tenham habilidade de buscar informação. Não sabe alguma coisa? Tá tudo bem. Como que você vai fazer para aprender? O que você vai ter que fazer para buscar esse conhecimento? Não dá para ficar parado. Estuda, põe a bunda na cadeira, busca conhecimento, estuda. Não conseguiu entender? Faz mais exercícios. Não conseguiu entender? Vai de outro jeito, mas vai. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. É isso que tem que ser a base. Cada criança é única. Cada criança, ela é literalmente individual. Eu assisti um filme final de semana com os meus filhos. Para quem me segue há mais tempo sabe que a gente não faz uso de televisão, nem de eletrônico, nada.
E nos finais de semana, quando a gente tá em casa, a gente assiste um cinema, assiste um filme juntos. Eu assisti um filme que chama O Resgate de Ruby. Depois vocês assistam aí com seus filhos. Fala justamente sobre isso. O menino que tinha uma dificuldade, ele sempre teve uma dificuldade na escola, ele era imperativo, ele não parava quieto, ele não conseguia aprender, ele não gostava de ler, ele não gostava de escrever, mas ele tinha inúmeras outras habilidades. E uma das principais habilidades que ele tinha, que é o que fez ele se destacar na vida adulta dele, foi não desistir. O que você está ensinando para o seu filho? Quando ele se depara com uma dificuldade, ele desiste? Ele para? Ele para? Às vezes você está preocupado com tanta coisa que não é fundamental, que é importante, mas não é fundamental, e você esquece do que é mais importante. Trabalhe as dificuldades do seu filho. Tenha paciência com seu filho. Explore aquelas dificuldades que ele tem. Potencialize o seu filho naquilo que ele é bom. Enxergue a individualidade do seu filho. Ninguém educa a criança do mesmo jeito. Seu filho vai ter uma dificuldade, a sua filha vai ter outra e tá tudo certo. Obrigada, Pri. Você está me fazendo enxergar a educação domiciliar de outra forma. Que maravilha. Muitas pessoas me perguntam, Priscila, por que você tirou seus filhos da escola? E eu tirei porque eu passei mais de 16 anos dentro da sala de aula. E tudo que eu aprendi foi fora da sala de aula. E eu não tô te falando para tirar seu filho da escola. Mas eu tô te falando que você precisa acompanhar. Se você quer que o seu filho aprenda, você tem que estar perto. Você precisa ensinar, você precisa acompanhar. A escola sozinha ela não vai fazer. Não vai fazer, não vai fazer. Quanto tempo os nossos filhos ficam perdendo? Quanto tempo as crianças perdem no celular, na televisão, e não dá tempo de estudar? Não dá tempo. Não se desenvolve o hábito do estudo. A escola vem para pôr um ponto final nos estudos. A escola põe um ponto final. Estudar é pra vida. O que eu falo todos os dias com os meus filhos, vocês estudam pra vida. Eu estudo até hoje, vocês vão estudar pra sempre. Porque vocês não podem parar no tempo. As coisas modificam, as coisas evoluem, vocês precisam buscar conhecimento. Vocês precisam ter sede de querer aprender, de querer ser melhor, de querer se superar, de querer se destacar, de querer fazer a diferença. Não pra si mesmo, mas para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Pri, você conhece alguma caligrafia cristã? Eu soube que existe de Provérbios, só não encontrei. Eu produzi um material, caligrafia só de Provérbios. Vai ser disponibilizado logo, logo, no próximo programa. Então é isso, tá? Hoje a gente se prolongou um pouquinho, mas pensa nisso. Será que você está realmente trabalhando o que é prioridade do seu filho? Ou sua preocupação é só com a leitura dele? Ou sua preocupação é só em relação às notas? Ao longo da semana a gente vai falar sobre o hábito do estudo. A criança ela não aprende a estudar sozinha. Não aprende a estudar sozinha. Não aprende. Ah, meu filho não gosta de estudar. Claro, ele não sabe. Não sabe. Como você vai gostar de uma coisa que você não sabe? Treinamento. Muitas escolas estão corrompidas. O que adianta? Escolas caras, com filosofia capitalista e mundana. Sou professora e já pensei em tirar os meus filhos da escola. Pois é. Só que aí o que a gente tem que pensar? Quem faz a escola? Quem forma a escola? São as pessoas. A escola é a parede. São as pessoas. As pessoas estão corrompidas. O problema não é só a escola. As pessoas estão corrompidas. As pessoas não estão educando os filhos. As pessoas não preparam os filhos. Os pais estão corrompidos. Não dá tempo. O pai não tem tempo. A mãe não tem tempo de sentar ali com o filho, conversar, ensinar, preparar.
eu recebi uma mensagem da mãe falando: meu filho, ele não sai do celular. Eu não sei a idade da criança. Aí se eu falo que eu vou tirar, ele fala que vai fugir de casa. Eu falei, que é isso? E ela falou que ele foge mesmo. Ele foge mesmo. Olha o desespero dessa mãe, que é uma refém da criança. Olha que loucura. Mas por quê? Porque essa criança não foi corrigida desde cedo. Essa criança se tornou um reizinho. Um tirano. Que acha que o mundo tem que girar em torno do umbigo dela. Olha que loucura. Imagina quando chegar na adolescência. É por isso que a gente vê um monte de caso. Menino mata a mãe, menino bate na mãe. Pelo amor de Deus, gente. Essa criança precisa ser educada. A última palavra que é a minha. Não é do meu filho, não. Da minha filha, não. Eles podem escolher. E claro, eu deixo eles escolher. Tem coisas que cabe a criança decidir. Pode, tudo bem. Vamos brincar disso ou disso. Vamos fazer isso ou isso. Vamos fazer isso. Tudo bem. Mas tem coisas que não cabe. Eu não quero estudar. Não importa, você vai estudar. Como assim você não quer? Tá bom, eu não quero fazer comida hoje, vocês vão ficar sem comer? Então é isso, gente. É parar de ter medo dos nossos filhos. Abrir os olhos e entender que essa criança ela precisa ser educada, que ela precisa ser conduzida, que se a criança não aprender a lidar com a frustração, ela vai sofrer muito. Ela vai sofrer muito. O que eu vejo na pedagogia moderna? A criança é o centro. A criança que manda. É bullying. Coitada da criança. Você tem que respeitar a criança. Quando eu corrijo meu filho, eu tô corrigindo por respeito a ele mesmo. A criança tem que aprender a lidar com as suas emoções. Tem mesmo. Então dá uma almofada pra criança bater quando ela tiver com raiva. Dá papel pra ela rasgar quando ela tiver com raiva. Que é isso? Aí depois é um adulto que soca a mulher, que sai quebrando tudo na casa, sai quebrando o carro, quebrando o telefone, quebrando tudo, porque não sabe se controlar. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que abrir os nossos olhos. A gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos, regulando o sentimento, não é socando as coisas, não. Porque senão, aquilo ali vira um padrão. Aí a criança começa a socar as coisas. Daqui a pouco tá socando sua cara. Mas se ela não for ensinada, ela não sabe, ela não vai saber. Ela não vai saber. Não vai. Tá certo? Então, abra os seus olhos. Seu filho precisa ser educado. Seu filho precisa ser conduzido. Seu filho precisa ser instruído. E tá muito, 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 muito além do português, da matemática, geografia, história e ciências. Comportamento. Comportamento. Formação humana. Você realmente está preparando seu filho para a vida? Que você tenha um ótimo dia. Que você possa refletir sobre tudo isso que a gente conversou. E que você possa ter coragem mesmo de fazer o que precisa ser feito. E tá tudo certo. Se em algum momento não der certo, recomeça. Só não parar. Você vai ver que todo esforço e sacrifício que você fizer agora vai ser recompensado lá no futuro. Não que você vá depender de uma recompensa, mas as coisas ficam muito mais fáceis. Quando os seus filhos eles desenvolvem bons hábitos, tudo fica muito mais fácil. Tá bom? É cada coisa que a gente vê nessa internet, pois é. Infelizmente, hoje minha filha é after school e se tivesse conhecido o sistema PDL desde 2022, eu teria tirado a minha filha, mas nunca é tarde. Sou aluna PDL, é isso aí, Regina. Gente, eu vou te falar uma coisa. Às vezes as mães se sentem culpadas, né? Eu não posso tirar os meus filhos da escola. Ai, meu Deus, eu queria, mas eu não posso. Gente, não pegue uma forma de ensino e acredite que vai ter que aplicar para todo mundo. Homeschooling não é para todo mundo mesmo, não. Mas acompanhar o filho é para todo mundo. É para todo mundo, tá? Então, se você não consegue fazer homeschooling, tá tudo certo. E eu não sou aquela que vou levantar a bandeirinha. Todo mundo tem que fazer homeschooling. Não, gente. Eu tenho várias amigas que falam, Priscila, eu preciso trabalhar. Senão meu filho não vai ter o que comer, eu não vou ter onde morar. Então, eu não posso fazer homeschooling. Mas eu vou estar perto.
Eu vou treinar meu filho, eu vou acompanhar, eu vou formar. É isso que o pai e a mãe tem que fazer. É isso. Ok? A live não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá bom? Vai lá pro YouTube, nós vamos colocar a live lá, tá? Todos os dias nós vamos colocar a live lá. Não desista do seu filho, porque eu não vou desistir de vocês, tá? Vamos juntas transformar a educação dos nossos filhos. Contem comigo. Comecem a semana animada, alegre, feliz. Amanhã nós temos atividade prática, tá bom? Eu vou dar vários modelos de atividades para vocês aplicarem com seus filhos. Beijo! Maravilha de encontro! Tchau, tchau!